Bom dia, aqui quem está falando é o professor Vladimir. Esse é o meu relato de implementação do Professor Formador 2022. E o meu projeto era trabalhar a geometria espacial, né? Trabalhar os prismas, mais especificamente falando, né? Através do GeoGebra 3D utilizando a realidade virtual. Só que para poder utilizar a realidade virtual, eu precisei primeiramente fazer uma revisão de polígonos com os alunos, até porque, em decorrência desses 2 anos de pandemia que eles tiveram, eles ficaram muito tempo sem ver conteúdo de geometria, então para eles era meio difícil identificar determinados contextos, como formas geométricas, vértices, arestas e tudo mais, então eu resolvi fazer uma revisão sobre polígonos antes da gente fazer a aplicação aí do GeoGebra 3D em sala de aula, né? Que eu vou demonstrar depois a partir de fotos e tudo mais. Então assim eu comecei aqui, né, com polígonos e fui mostrando para eles, né, todos os polígonos que nós tínhamos disponíveis dentro, não que a gente tinha disponíveis, né, mas os que a gente mais utilizava dentro da geometria espacial dentro dos prismas, né, que são esses 4 que a gente está vendo aqui, obviamente que a gente usa mais, né, mas esses são os que a gente mais utiliza como bases aí dos prismas que a gente vai ver aí na sequência. E daí eu fui mostrando para eles, né, que a gente tem 2 elementos principais nos polígonos, né, que são as arestas e são os vértices, né, como a gente está vendo no videozinho aqui, ó. A gente pode ver aqui, né, no vídeo, que as arestas estão sendo aí destacadas agora de cor rosa, né? E na sequência a gente tem os vértices ali, que são os encontros, né, de 2 arestas. E assim eu fui trabalhando com eles, né, durante todo o processo, né, fui explicando o que era isso. Nesse caso a gente estava vendo, né, todos esses elementos dentro de um hexágono, né? E a gente está vendo agora a projeção de um objeto bidimensional, né, que seria o hexágono, para um objeto tridimensional. Eu tenho um objeto ali, ó, na imagem, que é uma figura em 2 dimensões, né, que ele está no plano, e ele se projeta para uma figura tridimensional, formando o nosso prisma. E aqui ele já consegue perceber esse paralelismo, né, entre as 2 bases, já que a gente vai ver dentro dos prismas. Daí na sequência a gente também vê aqui que a aresta, o vértice e agora também as faces são elementos principais de um prisma, né? Daí todas essas animações eu que fiz elas, né, para poder trabalhar com eles dentro de sala de aula, né, dentro do processo ali. Daí na sequência nós temos as arestas, né? E daí segue o mesmo padrão do desenho que a gente viu ali no polígono, né, no hexágono. E os vértices a mesma coisa. E assim, eu fui dando, né, na realidade, o que eu fui fazendo? Eu fui dando dicas, porque como eu falei para eles, né, eu acabei explicando para eles que esse conteúdo nós vamos ver daqui 2 ou 3 semanas, né, quando a gente terminar o conteúdo de estatística. Então, eu falei, gente, vejam que esse conteúdo aqui, nós estamos apenas dando um relance, né, a gente está vendo apenas uma coisa bem superficial, porque a gente vai aprofundar eles mais lá para frente. Então é só para vocês entenderem o contexto do que a gente vai ver na implementação do meu projeto hoje. Então essa foi a ideia que eu passei para eles, né? Daí aqui já a gente vai ver os 4 prismas principais que a gente vai trabalhar, né, dentro aí da geometria espacial, que são, né, o prisma triangular, o quadrangular, o pentagonal e o hexagonal, né, todos eles sendo projetados, né, do plano bidimensional para o tridimensional. E tudo isso daqui eu fui fazendo com eles como se eu estivesse realmente explicando o conteúdo de prisma para eles, né?
Ó, daqui eu estou explicando, né, que a nomenclatura dos prismas ela vai variar de acordo com o polígono que está na base, né? Nesse caso, como é um triângulo, o polígono que está na base do prisma, ele vai ser chamado de prisma triangular. No caso, se o meu prisma for um prisma de base pentagonal, ele vai ser chamado de prisma pentagonal, né? E assim sucessivamente. E daí a gente tem a classificação dos prismas, né? Se o meu prisma ele é chamado de prisma reto, é porque a aresta da base ela vai formar com a aresta lateral um ângulo aí de 90 graus, né? Ele forma um ângulo reto. E caso essa aresta lateral não forme um ângulo de 90 graus com a base, ele vai ser chamado de prisma oblíquo, né? Então eu posso separar, eu posso classificar os prismas aí em dois tipos, né? Em oblíquos e retos. E daí eu falei para ele sobre a planificação dos prismas também, né? Que como todo prisma, ele é feito, né? Como eu tinha falado para eles lá atrás, que todo prisma é feito por figuras geométricas planas, né? Foi por esse motivo até que eu comecei a aula falando de polígonos. Eu posso desmontar esses objetos como se eles fossem dobraduras, né? E com isso eu posso fazer a planificação deles, ó. Aqui no caso a gente pode ver a animação da planificação de um prisma triangular, né? Mas a gente também tem a planificação dos outros dos outros três, aliás, prismas que a gente viu ali, né, na sequência, ó, que é o prisma triangular, o quadrangular, né? O pentagonal e o hexagonal. Uma coisa que eu mostrei para eles em sala de aula é que os prismas eles mantêm um padrão, né? Que todas as faces laterais sempre serão quadrangulares, né? Elas sempre serão ou retângulos ou quadrados, e a única coisa que vai se alterar são as bases. Ou a base vai ser um triângulo, ou um quadrilátero, ou um pentágono, ou um hexágono, ou qualquer polígono com n lados aí diferentes, né? Mas os 4 que a gente mais trabalha são esses que a gente acabou de ver. Daí, na sequência, eu dei a entrada aí no GeoGebra, né? Eu comecei a falar para eles que o GeoGebra ele é um aplicativo que nós usamos em várias partes da matemática, mas que especificamente para a aula de hoje a gente ia usar para fazer a relação aí com os prismas, né? Com os sólidos geométricos que a gente vai trabalhar. Daí agora a gente vai ver algumas fotos, né? Com eles, comigo, né? Com eles fazendo essa implementação em sala de aula. Uma coisa que eu achei bem legal assim dentro de sala de aula foi que enquanto eu estava explicando o conteúdo assim com os slides ali, né, fazendo uma retomada de conteúdo sobre o que é polígono, sobre o que é prisma e tudo mais, meio que a aula parecia que estava bem chata, assim, sabe? Tipo, não sei se porque era a primeira aula da manhã e hoje eu nem tinha aula com eles, na realidade, eu acabei pegando aula de outro professor. E a aula parecia que estava super chata. E eles, quando a gente pegou no celular e foi começar a mexer no GeoGebra, parece que a turma acordou. Foi muito engraçado isso, porque todos eles levantaram da carteira, todos eles foram, vocês vão ver na foto, foi todo mundo, essa é uma turma pequena, é um terceiro ano que eu tenho, acho que uns 4 alunos, uns 9 alunos, 10 alunos, foi todo mundo pra frente do quadro, assim, e todo mundo foi fazer o negocinho, todo mundo que tava com o celular foi fazer. Foi muito legal isso, porque todo mundo tava quase dormindo enquanto eu tava falando, mesmo eu tendo feito todas as animaçõezinhas pra deixar o negocinho mais legal, diferente, uma coisa mais exclusiva, assim, né? Porque não é uma coisa que eu peguei na internet, eu que produzi tudo ali, sabe, pra ficar diferente. E mesmo assim, eles estavam lá meio dormindo, assim. Então foi bem legal, assim, todos eles terem se levantado, todos eles terem ido lá na frente do quadro para fazer todo o processo. O legal do GeoGebra é o seguinte, então, num primeiro momento, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos identificar qual é o plano onde a realidade aumentada vai ser implementada. Então, a primeira coisa que vocês vão ver nessas fotos aqui, ó, é a gente primeiro identificando o chão como o plano para fazer a implementação da realidade aumentada, né? Depois que a gente identificou o plano, o que a gente fez? Eu comecei a explicar passo a passo para eles como que seria, né, para nós fazermos a construção dos prismas dentro do GeoGebra. E daí eles ficaram, acho que uns 30 ou 40 minutos
criando 500 tipos de sólidos diferentes dentro do GeoGebra. Acabou ficando que os prismas não foram os únicos sólidos que eles construíram dentro do GeoGebra. Eles fizeram coisas além dos prismas, o que foi muito legal. Teve gente que acabou a aula e ainda estava lá, tanto que eu acabei levando meu tablet, né? Porque tinha aluno que não tinha celular, então teve gente que usou meu celular, teve gente que usou meu tablet também, teve gente que usou o computador que eu levei, com a TV, né? E eles usaram tudo, eles usaram os três, porque tinha muita gente que não tinha celular em sala. E foi muito legal, assim, sabe? O interesse que eles demonstraram em fazer. E o que mais chamou a atenção deles aqui no GeoGebra não foi o fato, eu acho, de construir o prisma e tudo mais, mas foi o fato de ficar fazendo a animação da planificação. Eles gostaram tanto disso que para eles parecia uma coisa de outro mundo, assim. Eles ficavam fazendo vários sólidos e daí eles planificavam esses sólidos, diversos sólidos, e ficavam deixando esse sólido montar e desmontar. Eu, particularmente, não achava graça nisso, mas eles achavam aquilo um máximo, assim. Eu não sei se era uma coisa completamente diferente para eles, mas eles acharam aquilo muito legal. E eles ficaram uma aula inteira fazendo aquele negocinho, abrir e desmontar, fechar e desmontar, fechar, abrir e desmontar. Foi muito legal, assim, parece que foi uma coisa muito inovadora para eles, assim. E como a minha implementação ela acabou sendo mais curta do que eu pretendia fazer, né? Eu só tive 2 aulas para fazer isso. Então, a minha ideia é que agora, quando eu entrar no conteúdo propriamente de sólidos geométricos, eu realmente aplique tudo que eu queria aplicar, que é fazer a construção dos sólidos junto com eles em sala, que eu não consegui fazer, né? Em decorrência da aplicação super rápida que eu tive essa semana, em decorrência da Covid da semana passada, né? Então, assim, foi super legal, foi super 10, assim, e eu adorei ter feito essa aplicação. E o mais legal é que eu nunca tinha usado o GeoGebra. E foi a primeira vez que eu usei e eu achei que foi uma experiência, assim, incrível. Muito, muito fora da casinha, muito fora da curva, assim, foi muito legal.